Meus amados, queremos compartilhar da palavra de Deus, e o texto que vamos compartilhar hoje é o texto no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. No capítulo 16, leremos apenas 2 versículos. Então, Mateus, capítulo 16, apenas 2 versículos, os versículos 25 e 26. Eu vou ler uma primeira vez esses 2 versículos na versão que vai aparecer aqui no telão para você, que é a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Depois eu vou ler uma outra vez na versão da Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Para nós compararmos. Então assim nos diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Agora vamos ler na versão da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim a palavra: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, é fato de que cada um de nós busca sucesso na vida, não é verdade? Se você hoje tiver aí, aqueles que ainda têm, um filho, por exemplo, em idade de decisão, por exemplo, de vestibular, você de imediato poderia pensar assim, eu quero que ele tenha uma profissão que possa ser muito rentável, não é verdade? Ninguém vai falar para o seu filho assim, você pode estudar, meu filho, para ter uma profissão que não vá te dar nenhum recurso. Ninguém faria isso. Nós pensamos primeiramente, é claro, nas questões financeiras, e isso não é errado, desde que isso não venha a estar no lugar de Deus na sua vida. Mas o que nós observamos é que todos nós procuramos sucesso. Sucesso é algo importante. Se você observar, os jogadores de futebol buscam sucesso, buscam realizações. Os atores de televisão querem sucesso. Os grandes músicos também buscam sucesso. Aqueles que escolheram as suas atividades, as suas profissões, se esmeram em fazer o melhor porque querem ser reconhecidos. Via de regra, nós buscamos ser reconhecidos. E isso é bom. Ser reconhecido por aquilo que fazemos é bom. Ser reconhecido por aquilo que nós somos também é bom. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes a busca pelo sucesso faz com que nós nos esqueçamos daquilo que é prioritário na vida do cristão, daquilo que realmente importa. Porque para muitas pessoas, o que importa é somente o sucesso, é aparecer no YouTube, porque hoje dá muito dinheiro. Se você tiver muitas curtidas, muitas visualizações, daqui a pouco você começa a monetizar e você ganhar dinheiro, como tantas pessoas estão fazendo. Cada um busca o seu momento de fama, cada um busca, principalmente no mundo, o seu 15 minutos ali de fama, para poder, quem sabe, ser visto ou fazer sucesso na vida. Meus irmãos e irmãs, o texto que nós lemos, aqui faz parte, esses 2 versículos, fazem parte justamente de um conjunto de textos, onde o Senhor Jesus está falando a questão do discípulo, aquele que realmente deseja segui-lo.
Nós, como servos e servas do Senhor, que desejamos servir a Deus com a nossa vida, com todo o nosso ser, precisamos pensar que, de verdade, o nosso maior sucesso não está em ter o nosso nome na mídia social, não está em ter o nosso nome aí, talvez no outdoor, ou ser reconhecido, receber uma plaquinha, talvez, no governo. Não, o nosso sucesso, a nossa realização não pode estar baseadas nestas coisas, porque de verdade as nossas realizações ou o nosso sucesso precisa estar baseado em Cristo Jesus. Precisamos colocar o nosso sucesso condicionado àquilo que Deus quer para nós. Pode observar, meus irmãos e irmãs, que os nossos seminários, e aí eu estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, os nossos seminários têm cada vez menos alunos. Vocês sabiam disso? Vou dar um exemplo. O Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton, que é o do Rio de Janeiro, onde eu estudei há mais de 25 anos atrás, lá, naquela época, haviam 2 turnos, matutino e noturno. Hoje, já há algum tempo, de 10 anos para cá, já não há mais o matutino, acabou. Só há o vespertino, noturno, e assim mesmo com poucos alunos. Antes os seminários formavam todos os anos, estou falando da igreja presbiteriana, só o seminário do Rio formava em média todos os anos 20 pastores, 25 pastores. Hoje a gente não forma 15, nem 10 às vezes, dependendo do ano. Sabe, por quê? Porque, via de regra, os pais já não incentivam mais os filhos, por exemplo, a serem um missionário ou uma missionária. Ah, não, meu filho, isso aí não dá dinheiro, não. É assim que muitas vezes somos educados dentro dos nossos lares, sabe? Ah, não, olha, busca uma profissão melhor, porque esse negócio de ser missionário, de ir para outro país, é perigoso demais, você vai ficar lá mendigando, não vai ter salário. Pois bem, meus irmãos, nós buscamos sucesso o tempo todo. E é claro que não tem nada de errado em você querer que os seus filhos, ou que você mesmo, tenha sucesso na vida. Não, não há nada de errado nisso. O que nós precisamos é entender o que Deus quer para nós no que diz respeito a sucesso na vida. Porque o verdadeiro sucesso na vida não está nessas coisas. O verdadeiro sucesso do cristão, daquele que teme e que serve ao Senhor, não está vinculado ou baseado a estas coisas mundanas ou materiais. Porque é isso que vamos compartilhar nesta noite, sobre o verdadeiro sucesso da vida, para que você possa entender o que realmente importa. O que realmente importa para nós é ser reconhecido pelos homens? Não, isso não importa, porque se você for reconhecido pelo nosso Deus, por Cristo Jesus, automaticamente você terá a luz de Cristo brilhando através de você, então as pessoas vão realmente notar você, porque justamente quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Talvez se fôssemos abrir aqui um parlamento para você poder dar um testemunho, certamente você teria um testemunho de como Deus, no momento que você teve alguma dificuldade, Deus supriu e ouviu a sua oração e te abençoou. Porque você tem priorizado o reino de Deus. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, Deus também prioriza nos abençoar. Deus se comprometeu com as nossas necessidades, então Ele tem prioridade de cuidar de nós. Mas será que nós temos buscado o verdadeiro sucesso da vida? São essas coisas que eu quero compartilhar. A primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que o verdadeiro sucesso da vida é aquele baseado na graça de Deus. Na graça de Deus. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai dizer que a graça nos basta. A graça dele nos basta. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes.
Então a nossa força, o nosso sucesso não está então vinculado a essas coisas, a eu mesmo buscar, a eu me afadigar debaixo do sol, porque aos que são de Deus, o Senhor dá tudo enquanto nós dormimos. O Senhor nos dá tudo. Por isso é tão importante pensar que quando buscamos o sucesso, o verdadeiro sucesso é aquele baseado na graça do Senhor. Se você observar aqui, você vai ver que ele diz: portanto, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Nós não podemos salvar a nossa própria vida, nós não podemos fazer nada, acrescentar coisa alguma à nossa vida, porque o ser humano depende da graça de Deus para viver. Se você observar e lembrar da história de Martinho Lutero, vai ver que Martinho Lutero ficou ali incomodado com aquela situação da venda de perdão de pecados, as famosas indulgências. E naquele tempo, então, ele, lendo as Escrituras, se depara com o texto de Romanos 1,17, quando a Bíblia diz: o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo, ao escrever também uma de suas cartas, ele tinha dito: olha, eu tenho aqui um espinho na carne, e eu orei várias vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne, e Deus falou o que para ele? Na minha graça te basta. Ah, meus irmãos e irmãs, o verdadeiro sucesso é aquele que está baseado na graça de Deus. Sabe, graça renovadora, restauradora, graça vivificadora, graça para que você possa crescer. Lembra o que a Bíblia nos diz lá em Pedro? Lemos hoje de manhã: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Hoje falamos isso pela manhã no culto matutino. Então é importante crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, o nosso sucesso, o sucesso do crente, o sucesso ou o verdadeiro sucesso na vida deve estar baseado na graça de Deus. Mas há uma segunda coisa, um segundo ponto aqui que eu gostaria que você também gravasse no seu coração. O verdadeiro sucesso da vida é aquele baseado na graça de Deus, mas também é aquele quando a vida está em Deus. Olha que diferença. Nossa vida precisa estar em Deus. Hoje pela manhã lemos o texto de Colossenses 2, 6 e 7, que mostra justamente isso, que a nossa vida deve estar enraizada em Jesus, alicerçada em Cristo Jesus. Então, se você deseja o sucesso na vida, seja ela pessoal, seja ela empresarial, seja ela o sucesso profissional, seja ela o sucesso familiar, é preciso realmente estar com a sua vida em Deus. Nossa vida precisa estar no Senhor. Pastor, mas como é que ter a vida no Senhor? Como é que é ter a vida em Deus? É ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Estamos falando isso hoje por quê? Porque hoje é o dia da Bíblia, você sabia? Hoje é o dia da Bíblia, e nós precisamos sim ter sucesso, mas o nosso sucesso tem que estar baseado quando a nossa vida está realmente no Senhor, porque a Bíblia nos diz: quer vivamos, quer morramos, quer façamos qualquer outra coisa, temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Será que tudo que você faz é para a glória de Deus? Ou será que é para o engrandecimento pessoal? Muitas vezes, irmãos e irmãs, as nossas vaidades não nos deixam dar a glória para Deus. Por isso nós lemos o texto lá de Eclesiastes no início do culto, Eclesiastes 2, de 1 a 11, onde nós lemos o próprio rei Salomão dizendo: olha, eu tive tudo, a minha vida estava em Deus, mas aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu possuí, que foi para que o meu corpo pudesse ter contentamento, tudo isso foi vaidade. Isso não agradou a Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, nossa vida precisa ser uma vida que agrade a Deus. Então, para que você tenha esse sucesso, o verdadeiro sucesso da vida, é preciso que a sua vida esteja no Senhor. No Senhor. Isto é, enraizado em Cristo, sabe? É alicerçado no poder de Deus.
A Bíblia diz que tudo é força, mas só Deus é poder. Muitas vezes nós achamos que podemos, né? A linguagem popular hoje entre a juventude é está se achando, está se sentindo. E tem muito crente se achando, né? Só que está perdido, ao invés de se achar, está perdido. Porque na verdade a nossa vida precisa estar firme e firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que nós possamos realmente entender que nós dependemos o tempo todo do Senhor. E que não adianta nada ganhar o mundo inteiro, é o texto que lemos, se nós viermos a perder ou causar dano à nossa alma. Meus irmãos, o que nós vamos levar conosco para a glória é apenas o nosso galardão. Aquilo que você faz aqui, conta para o seu galardão lá no céu, não conta para a salvação. Talvez você vai falar, pastor, mas o que é galardão? Não sei. Não sei, a Bíblia não diz. Pastor, mas qual vai ser esse prêmio? Também não sei. Uma coisa eu sei, meus irmãos, Deus dará sim, de acordo com as obras, o nosso galardão. Isso a Bíblia é clara, mas não há nenhuma explicação do que venha a ser este galardão. Mas o mais importante é ter o nosso nome escrito aonde? Não é isso? Lucas capítulo 10, você vai encontrar lá uma história, quando Jesus enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho. E ao regressar daquela jornada, porque eles haviam sido enviados de 2 em 2, sem bolsa, sem alforje, sem dinheiro, somente com uma túnica, só com um par de sandálias, e eles foram enviados para pregar o Evangelho. E quando eles voltaram dando pulo de alegria. E aí Jesus espantou com aquele negócio e, peraí, mas vocês estão felizes, por que aconteceu? E ele, mas Senhor, nós estamos alegres porque até os demônios se submeteram a nós por causa do teu nome. E aí Jesus, olha, e daí? Claro que eu estou parafraseando o texto de lá de Lucas 10, né? E daí, o que tem de importante nisso? Isso é normal, eu que enviei vocês. Vocês têm que se alegrar, não é por causa disso. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está lá, é escrito no livro da vida. Meus irmãos, seu nome está no livro da vida? É uma questão pessoal, para você responder. É uma pergunta retórica para que você pense, será que o meu nome está lá? E você tem essa convicção, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, me garantindo que eu sou filho de Deus, e garantindo para você, meu irmão e minha irmã, que você é filho, que você é filha de Deus, e aí esta garantia, só você e Deus podem ter. Eu não posso afirmar a sua salvação, mas você e Deus podem afirmar esta salvação, porque se creres, verás a glória de Deus. Então o verdadeiro sucesso da vida é aquele baseado na graça de Deus, é aquele quando nós colocamos a nossa vida em Deus, mas também é aquele quando refletimos o caráter de Deus. Precisamos refletir o caráter de Deus. Meus irmãos, lá no livro da Gênesis, quando Deus, o Todo-Poderoso, a Trindade Santíssima, quando Ele criou-nos, criou o homem, você se lembra quais foram as palavras antes da criação? Um falou para o outro, façamos o homem como? A nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus os criou, diz a palavra. A ideia ali naquele texto da Gênesis é que Deus naquele momento imprimiu em nós parte do caráter dele, o caráter santo, o caráter imaculado, o caráter justo, um caráter que é irrepreensível, e Deus então imprimiu isso em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, mas infelizmente o pecado fez o que com essa imagem? Deturpou. O pecado ofuscou esta imagem. É como se você agora estivesse vendo por um espelho, mas um espelho sujo, um espelho literalmente sem aço, não é? Aquelas coisas que você não consegue definir imagem. Nós já experimentaram antigamente, né, quando não se tinha espelho, as pessoas poliam alguns objetos, né, para que pudessem se ver. Pois bem, não havia definição de imagem.
Muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo em espelho. A Bíblia diz isso, né? Por enquanto nós vemos em espelho, mas um dia o veremos face a face. Você pode imaginar isso? Ver Jesus face a face. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu e você, enquanto estamos aqui, se queremos o verdadeiro sucesso da vida, precisamos refletir esse caráter de Deus, precisamos exalar esse bom perfume que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2, vai dizer que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E bom perfume é um negócio gostoso de ficar perto, né? Bom perfume. Mas quando a pessoa não está com bom perfume, você acaba querendo ficar longe, não é verdade? Abraçar pessoas, ficar juntinho de quem está com perfume gostoso é maravilhoso. Pois bem, nós precisamos exalar esse bom perfume. Aonde você passar, as pessoas têm que ver em você que você é um salvo em Jesus. Quando eu era criança, não faz muito tempo isso, nós cantávamos uma música, vocês riram, né? Não sei porquê. Então, quando eu era criança, cantávamos uma música lá na EBD. Era assim, ó: com a Bíblia na mão, eu sigo contente, alguém apontando, ali vai um crente. Ó, que nome bonito que o Senhor pôs em mim, se quiseres também, pecador, poderás ser assim. Antigamente, as pessoas eram identificadas porque levavam uma Bíblia nas mãos e eram identificados desta forma. Hoje, não. Hoje nós precisamos exalar esse bom perfume. Hoje nós precisamos refletir o caráter de Deus. É quando você dá outra face, é quando você engole o choro, é quando você engole o seu ego, é quando você prefere sofrer o dano, como diz as Escrituras, que é melhor para nós sofrer o dano do que você ser vitorioso em alguma questão, principalmente quando vai prejudicar alguém. Meus irmãos e irmãs, o verdadeiro sucesso é justamente quando nós refletimos esse caráter imaculado de Deus. Mas infelizmente, o pecado deturpou isso tudo. E hoje temos dificuldades de refletir esse caráter. Temos dificuldades. Apesar de buscarmos, e tem muito crente que busca a Deus, né? Graças a Deus por isso. Mas apesar de buscarmos, ainda assim, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, está todo o tempo querendo aflorar, não é verdade? Como você dá uma topada com o dedinho aí, mindinho na pedra, né? Você que é crente fala o quê? Glória a Jesus, né? Que arranca a unha. Claro, você não vai xingar, você é crente, não é verdade? Sai pulando, mordendo o dedo da mão. Meu pai, não é? Que nada, às vezes a gente, né, esquece até, né, que é crente, não é verdade? Clama a misericórdia de Deus. Senhor, tu sabes, Deus, sabe? Porque a nossa velha natureza, o nosso velho homem está aqui dentro. Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Paulo vai dizer que a nossa luta é espiritual. Irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. Há um mundo espiritual que nos cerca. Talvez você não acredite nisso, mas há um mundo espiritual onde anjos e demônios guerreiam o tempo todo pela nossa vida. O tempo todo. Pastor, esse negócio de anjo e demônio, será que é verdade? A Bíblia nos mostra essas coisas. Nos diz que aos seus anjos dá ordem para nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. Não tem a ver com o anjo da guarda, não esquece esse negócio, não é igual muitos pregam por aí afora, mas é de verdade o nosso Deus nos guardando e dando ordem aos seus anjos para nos sustentar. Você lembra lá no passado, quando Elias estava na caverna, quem sustentou Elias? O Senhor, sabe? Sustentou. Deus tem nos sustentado a cada dia, tem nos guardado, tem nos orientado, e nem sempre conseguimos refletir o caráter dele. Meus irmãos, pense, será, Deus, que eu estou refletindo o caráter do Senhor na minha vida? Será que eu tenho pensado naquilo que agrada ao Senhor? Feito aquilo que agrada ao Senhor?
Querem ver o que diz a palavra? Filipenses vai falar sobre isso. Em que pensar? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendeste de mim, e recebeste, e ouviste, e viste, aquilo que você viu em mim, isso praticai. Exemplo. Precisamos, irmãos, seguir bons exemplos. Quer ter sucesso na vida, o verdadeiro sucesso, é preciso refletir o caráter daquele que é o único, que deu o melhor exemplo de todos, Jesus. Veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele, diz a palavra, que enquanto estava indo para o Gólgota, ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Caráter de obediência ao Pai. Deus havia mandado e ele obedece. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Meus irmãos, é preciso que nós sejamos como espelho, refletindo o caráter de Cristo. E a última coisa, para você também colocar no seu coração e guardar na sua mente hoje, é que o verdadeiro sucesso na vida não é somente quando estamos baseados na graça de Deus, não é apenas quando a vida está em Deus, não é também apenas quando você reflete o caráter de Deus, mas também quando você valoriza as coisas do reino de Deus. Valorize as coisas do reino de Deus. É o texto que nós lemos de Mateus. Se você observar o texto, vai ver que ele diz isso. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Vai perder a vida. Por quê? Porque nós precisamos valorizar aquilo que é do alto, valorizar aquilo que é de Deus. Meus irmãos e irmãs, o verdadeiro sucesso está em valorizar primeiramente o reino de Deus, está em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você faz isso primeiramente através da sua palavra, depois você faz isso através da oração. Quando você coloca o seu joelho no chão, quando você senta lá na sua cama e você começa a interceder por você, pela família, pelos irmãos, pela igreja e por tudo mais. Isso você vai tendo mais intimidade com este Deus. Irmãos, a palavra do Senhor tem sido esquecida muitas vezes. Eu às vezes passo aí por algum carro, você também deve ter visto isso, né? Algumas pessoas colocam a Bíblia aberta no painel do carro. Nós tínhamos um irmão, que chegou a congregar poucos meses com a gente, da Polícia Rodoviária Federal. E ele disse o seguinte, quando a gente vê a Bíblia no painel, é o primeiro carro que a gente para. Porque a maioria coloca a Bíblia no painel para poder achar que o policial não vai parar. Não, aquele ali é crente, está com a Bíblia ali, não vai parar. E ele disse para mim uma vez, o carro que vem com a Bíblia eu paro. Não tem jeito, porque, claro que não são todos, irmãos? Existem exceções à regra, mas via de regra é isso mesmo. Quantos fazem da Bíblia, deste livro, um amuleto? Já vi pessoas pegando a Bíblia aberta no Salmo 91 e colocando na cabeça de pessoa endemoniada. Eu já vi, sabe? Adianta? A não ser que seja uma Bíblia de Genebra, você dá uma biblada, talvez vai adiantar, vai desmaiar o cidadão. Mas não é assim, sabe, irmãos? Precisamos pensar em ter a palavra de Deus não só como um livro de cabeceira, não só a palavra de Deus como se fosse um horóscopo, em que você pela manhã fala, Senhor, me dá uma palavra, e aí você abre a Bíblia onde abrir, e aí você abre e diz assim, olha, Judas enfocou, vai tu e faz o mesmo. Não, Senhor, essa palavra não, vou pegar outra, sabe? Muitas vezes estamos fazendo da Bíblia apenas um amuleto. Meus irmãos e irmãs, quer ter sucesso na vida? Que você possa valorizar as coisas de Deus, valorizar a palavra, valorizar a oração,
valorizar as coisas que vêm do alto, valorizar os irmãos, porque vocês são de Deus, valorizar a igreja, sabe? Valorizar aquilo que Deus tem te dado. Então, quer ter o verdadeiro sucesso? Viva e valorize as coisas do reino de Deus. E você vai ver o quanto Deus vai fazer por cada um de vocês. Irmãos, não é fácil ser crente nesse mundo, não. Não é fácil, não. Hoje, no dia da Bíblia, quantas igrejas nem lembraram? Quantas igrejas simplesmente ignoram? Mas é um dia muito importante. Um dia em que nós precisamos bradar que a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho que fazer isso todo dia? Tem. Mas já que não fazemos todo dia, ao menos nesse dia, sabe? Colocar nas suas redes sociais. Quantas redes sociais que você tem, que você, amigos, que falou alguma coisa do dia da Bíblia? Aposto que não foram muitos. Aposto que não foram muitos. Sabe? Por quê? Porque as pessoas se esquecem do que é importante. Por quê? Porque viver primeiro é mais importante, as coisas pessoais é mais importante, porque a família é mais importante do que Deus. Mas lembre-se, quem quiser salvar a vida, vai perder. Nós não podemos salvar a nossa própria vida. E eu quero lembrar, para nós fecharmos, num texto onde Jesus, citando uma parábola de um homem que tinha uma plantação muito grande de grãos. E em um dado momento, a colheita que ele tinha naquele ano era uma colheita com muita fartura, era uma colheita que ele nunca tinha tido ainda. Mas os celeiros dele, os silos, onde se armazena o cereal, estavam cheios, não tinha mais lugar. E aí, ao invés de abençoar outras pessoas, qual foi a ideia que ele teve maravilhosa? Vou construir silos maiores do que esse, que eu vou armazenar todo o meu cereal. E aí você se lembra o que foi falado para ele na parábola? Louco, o que tens ajuntado, para quem será? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. Sabe, irmãos e irmãs, nós estamos com a prioridade tudo trocado. Em primeiro lugar na nossa vida precisa ser o Senhor. E não estou falando de igreja, tá? Não estou falando que tem que morar dentro da igreja, não. A prioridade nossa tem que ser buscar em primeiro lugar a Deus, o reino dEle. Será que Jesus tem a primazia? Será que Deus é realmente o mais importante na sua vida? Será que Deus vem antes dos seus filhos? Vem antes do seu cônjuge? Será que Deus vem antes dos seus pais? Que aí, pastor? Peraí, não é assim também não, né? Vamos exagerar. Mas é isso que a Bíblia nos orienta. Mas depois, em segundo lugar, vem a família. Olha bem que interessante. Deus em primeiro lugar, e a primeira instituição de Deus foi a família. E depois da família, aí sim, a igreja. Depois, tudo mais. Se nós invertermos essa prioridade, nós vamos acabar tendo problemas, sabe? Então, meu irmão e minha irmã, busque, entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confia nele, não é isso? E o mais? Ele vai fazer. Todas as coisas Ele vai fazer. Agora lembre-se, Ele vai fazer nem sempre aquilo que você quer. Vai fazer aquilo que lhe apraz. Mas uma coisa eu sei, tudo que Ele fizer por você, será o melhor para você. Tudo que Ele fizer para a igreja e através da igreja, será o melhor. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então todas as coisas que Deus faz para você cooperam para o seu bem, porque Deus quer sempre o nosso bem. Ele é um pai, um paizão, aquele que nos abençoa de verdade com sucesso na vida. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, aprendemos algo muito importante, que o sucesso secular pode ser muito bom, mas em nada se compara ao sucesso na vida que Deus pode dar, que é aquele baseado na graça de Deus, que é aquele quando a vida está enraizada em Deus, que é aquele quando nós refletimos o caráter de Deus, e que é aquele quando valorizamos as coisas do reino de Deus. Amém?
Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.